Muito bom. Quanto tempo tá aí, Consciência? Temos mais 15 minutinhos. 15? Vai estourar? Ô Gui, existe algum setor, alguma área que é mais comum esse tipo de blindagem do patrimônio? Sei lá, setor agrícola, setor... Existe isso, sei lá... Pra ser mais fácil, mais comum? Mais comum, é. Cara, Existem, sei lá, pessoas que estão num determinado setor que levam isso como se fosse um padrão. Pô, eu vou trabalhar com isso, mercado financeiro, sei lá, qualquer coisa, eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer uma blindagem patrimonial. O mercado financeiro, eles acabam fazendo e eu não acho tão necessário. A blindagem patrimonial, gente, ela envolve você proteger de processos. Se você tem uma atividade empresarial de baixíssimo risco, você faz uma blindagem patrimonial, você fala assim, eu tenho que fazer, é bom, mas tipo, eu não tenho chance de conseguir perder isso, seja numa execução fiscal, seja numa trabalhista, porque a minha empresa está muito redonda. Mas aí entra o segundo ponto, aí vem a história da holding que eu falei. Já que você não quer proteger o seu patrimônio porque a sua atividade é de baixo risco, então faça o seguinte, coloque todo o seu patrimônio numa holding, porque quando você morrer, os seus filhos vão ter que pagar um ITCMD altíssimo, que é um imposto extremamente alto. Aí você fala assim, caramba, como assim? A minha empresa, hoje eu tenho patrimônio, eu tenho 100 imóveis de aluguel, construí um baita de um patrimônio e eu vou colocar esse patrimônio numa holding. Quando eu falecer, meus filhos não vão ter que gastar uma fortuna com inventário. E é uma fortuna mesmo, tá? Em São Paulo eles estão com um projeto para passar de 8%. Então se eu falo em 8% de um patrimônio, vamos colocar um patrimônio baixo, tá? Vamos colocar aí 8% de 10 milhões? A gente tá falando que 800 mil reais. Só de ITCMD? Fora outras coisas. E eu tô falando 10 milhões, não é muita coisa não, tá, cara? São 10 apartamentozinhos aí de 1 milhão cada, né? É isso aí. Eu tô falando dos caras que tem muita coisa. Então, quando você parar pra pensar, é um número gigantesco. Aí o que você faz? Você faz a holding. Por quê? Quando você coloca esse patrimônio na holding, é uma empresa. Você falece, a empresa tá lá, o patrimônio tá lá, seus filhos já são sócios, eles não precisam... Eles vão fazer inventário? Vão, mas de uma coisa muito pequena. Vão gastar muito pouco. Então a holding, você acaba dando paz de espírito para a matemática financeira do que você tem. Senão seus filhos sem dinheiro nenhum vão vender o patrimônio para pagar pra poder imposto, pagar, exato. Pra poder fazer inventário e acaba ficando uma fortuna. Não tem coisa mais filho da puta do que você morrer e largar bucha pros outros resolver também, né, velho? Bucha, imposto, o cara morreu e tá vivo enchendo o saco. Não, o cara morreu e ele continua em vida ainda trazendo problema Aí dele. vem muita gente, eu vou dar até uma dica para você empresário que tá ouvindo aí. Tem muita gente que acha que você abrir numa holding, você não vai pagar o ITCMD quando você falecer, os seus filhos vão ter um baita prejuízo a menos. Só que você tem que pagar o ITBI quando você abre holding. O ITBI hoje é 4%, na média, né, dos municípios. O ITBI aí é o quê? Explica um outro imposto. Tá. É um outro imposto que você tem que pagar. E você fala, caramba, eu tô economizando ITCMD quando eu morrer, mas tem que pagar ITBI. É porque a holding você tem que pagar ITBI para colocar seus patrimônios lá. Então como é que eu faço? Existe uma maneira de fazer. Só que aí, presta bastante atenção. Procure um especialista em holding. Aí ele vai fazer a sua holding, você não vai pagar um centavo de ITBI, não vai pagar ITCMD no seu falecimento, você vai ter paz de espírito, vai economizar uma baita de uma grana e vai falecer em paz, sabendo que seus filhos não vão se enforcar para conseguir cuidar do patrimônio. Isso é uma coisa engraçada, né, Gui? A gente falou de um patrimônio, vamos colocar aí de 10 milhões... Eu vou baixar para um patrimônio, tipo de 1 milhão. Que a gente tá falando aí de 8%, 80 mil. Nesse caso ainda vai ser o ITCMD menor, né? Vamos bater, vai ser uns 4%, né? De ITCMD. Isso. Então você vai colocar 40 mil de imposto. Olha que maravilha. Não, por isso que eu te falo. Eu digo assim, ó, se você for pensar... Porque minha cabeça funciona com matemática, velho. Se você for pensar quanto você vai pagar para um profissional para deixar isso configurado para você... Eu acredito que seja muito menos do que 80 mil reais, não é? Ou muito, é mais? Não, é muito menos. É que depende da finalidade que você faz. Se você fala assim, eu vou fazer uma holding hoje para poder somente economizar com o ITCMD lá na frente, você vai gastar pouco. Só que se você for fazer uma holding para blindagem patrimonial, que é diferente, que a gente aí vai ser mais. Aí a situação acaba sendo mais cara porque você está protegendo o seu patrimônio, aí acaba sendo um custo maior mesmo. E aí as pessoas têm que entender que o caminho não é você só economizar no imposto. O caminho é você proteger para que não levem isso da sua família, quando você falecer ou em vida mesmo. Aí é uma situação diferente. O camarada chega no escritório e fala, caramba, eu tô com 10 milhões de patrimônio hoje. O advogado tá querendo me cobrar, sei lá, vamos colocar aí, tá? 500 mil reais para poder fazer a minha proteção patrimonial. Aí o cara fala, tudo bem, você gastou 500 mil hoje, mas você não vai perder os 10 milhões. Aí o camarada fala, caramba, mas calma aí. E aí, como é que faz? Então, ou você gasta 500 mil e não perde, ou você gasta R$1.000 com algum profissional aí que vai te cobrar talvez R$1.500 para fazer a sua proteção patrimonial e vai perder. O que você prefere? O cara fala a verdade. Então, é isso que eu tô falando. Quando você fala de economia, aí depende do que você for fazer. Ah, não, mas eu quero fazer uma holding só para não pagar o ITCMD. Aí você vai acabar gastando muito menos. Perfeito. E é muito vantajoso. É muito vantajoso mesmo a holding nesse sentido. Blindagem patrimonial você acaba gastando um pouco mais, mas tem paz de espírito. E quando você fala de, por exemplo, a holding por um outro objetivo,
Tem muitos caras clientes meus, inclusive, por incrível que pareça, a maioria são portugueses, né? Acumula muito imóvel pra alugar. Eles chegam com 150, 200 imóveis e falam pra mim assim, Guilherme, eu tô pagando 27,5% de imposto de renda porque tá tudo no meu CPF. O cara tem o quê? 200 imóveis no CPF dele? No CPF. Então o cara aluga esses imóveis, ele paga 27,5%. Metária padaria. Né? Como assim? Ele aluga e ele paga os quase 30% de imposto de renda, gente. Aí a gente monta a holding pra ele, pra que ele consiga fazer a alocação desses imóveis, pagando muito menos imposto. Entra pela empresa, né? Então aí é uma estratégia tributária, uma pegada um pouco diferente, que a holding também vale muito a pena fazer pensando nesse caminho. Ô Gui, eu vou falar uma coisa aqui, não é necessariamente assim... Também é, mas não é por isso... Esse é o objetivo do que eu vou te falar agora, tá? Não é só pra fazer o pessoal entrar em contato com vocês lá e tal, porque assim, a nossa pegada hoje é fazer o pessoal entender com detalhes por que o assunto que a gente tá trazendo hoje de proteção e blindagem patrimonial é importante, tá? Só que, cara, eu tenho uma filosofia minha de vida, Thiago, pessoal, que é o seguinte. Vai ter gente que vai estar talvez no comentário, no chat, falando assim, vocês estão falando em proteção patrimonial porque vocês são homens e vocês têm medo da mulher levar alguma coisa sua. Ou porque vocês são medrosos, ou porque vocês são inseguros. Eu acho, cara, na minha visão, tá? Todo mundo deveria fazer. Eu posso estar enganado, mas na minha visão, todo mundo deveria fazer. É a mesma coisa igual... Porque assim, eu tenho uma visão, Gui, de que nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Então tudo que você faz... Você tem que se esforçar pra ser o mais autossuficiente possível. Poxa, é legal você tá com uma mulher que vai te ajudar a crescer? Só que se eu não tiver mulher, bicho, eu vou crescer sozinho do mesmo jeito. Então assim, é legal... o cara entender, seja homem ou mulher, que o controle da minha vida tá na minha mão. Então veja bem, o fato de... Por que eu tô deixando isso claro, tá? Porque eu sei como que é. As pessoas pensam, vocês estão falando isso porque vocês querem se proteger... Pessoas mal intencionadas falam, não, cara, acho que todo mundo tem que buscar a tua própria proteção. Esse é o ponto-chave que eu queria chegar. Guilherme, o que você tem que ter pra você se sentir protegido fisicamente? Cada um vai ser de um jeito. Eu preciso aprender jiu-jitsu, eu preciso andar armado, eu preciso não frequentar lugares perigosos. Você entende? Porque daí você seja homem ou mulher, você tira a responsa da proteção da tua vida dos outros e joga 100% no teu colo. Então assim, eu tô só dando mais peso nisso que a gente tá conversando aqui agora, pro pessoal entender que o que a gente tá trazendo aqui hoje não é bobeira, não é bobagem. Falar sobre blindagem de bens, patrimônio de bens, proteção da tua empresa é uma coisa que você, seja homem ou mulher, tem que priorizar, tem que colocar na frente. Porque é uma forma que eu penso. Como que eu, Thiago, posso ser autossuficiente em tudo, cara? Na forma que eu faço dinheiro, na forma que eu protejo meu dinheiro, na forma que eu levo meu relacionamento, na forma que eu protejo meu relacionamento, na forma que eu me exponho publicamente. Sabe, tipo, 100% autorresponsabilidade? Então é só isso que eu queria, tipo, validar, chancelar um pouco mais com base no nosso papo de hoje também, entendeu? Eu acho muito legal essa maneira de você pensar, porque você fala assim, eu não tô com alguém porque eu preciso estar com alguém. Eu estou com alguém porque esse alguém tá somando pra mim. Perfeito, boa, né? boa. E com alguém ou sem esse alguém, eu estarei na minha correria, estarei me desenvolvendo. Estarei em paz, igual você mesmo falou, estarei em paz. Existe até um provérbio que fala, é muito melhor você estar no deserto do que você estar numa casa com uma mulher irritadiça, né? Eles falam muito isso, né? E esse termo tem muito a ver com a pessoa que não vive em paz. Não é que ele falando assim, você tem que se separar, não. Ele tá falando que é melhor você não casar do que você casar pra se irritar. Então é importante você se casar com uma pessoa onde não vá se irritar, vai te trazer paz, né? Sempre paz pra dentro de você. Só que quando a gente fala de relacionamento, isso já batendo no assunto que você falou, eu visualizo a pessoa ela construindo uma vida e se protegendo o patrimônio, e construindo, fazendo contratos, fazendo o que tiver que fazer, dentro de uma relação, mas não de uma forma pensando em separar, porque todo mundo pensa nisso, né? O pessoal fala, caramba, eu já vou pensar em separar amanhã e tal. E é uma das coisas que, embora eu faça divórcio, eu sempre fui contra, né? Eu sempre fui muito contra o divórcio. Eu acho que o divórcio é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo. Tem situações que você tem que separar? Pô, tem situações que colocam a sua vida em risco. Tem situações que colocam a vida dos seus filhos em risco. Aí você fala, se eu não me separar, eu vou morrer, aí fica difícil. Mas tem que fazer de tudo pra manter o relacionamento, né? E como que faz de tudo pra manter esse relacionamento? Eu sou a favor. Aí eu falo que é buscando objetivos em comum, né? E aí quando a gente fala de documentos,
existe o estigma negativo de falar que esse documento pode atrasar os nossos objetivos, né? Falar, você tá querendo voar sozinho e eu tô querendo voar com você, não tem como a gente fazer alguma coisa? Então é importante deixar muito às claras, né? Coloca todas as cartas na mesa e fala, não, meu objetivo é crescer com você, essa documentação é por esse e esse propósito, mas o nosso propósito de crescer junto vai continuar. Porque existe hoje impedimentos legais também, tá? Se você não casa com separação de bens, todo imóvel que você for fazer transação, sua esposa tem que assinar. Tem então isso aí também, isso trava você fazer movimentações imobiliárias, você trava você vender, você fazer determinadas coisas, movimentações com seus bens. Então imagina que saco que ia ser você ter que ter uma anuência da sua esposa o tempo inteiro para poder fazer movimentações com todo aquele patrimônio que você está trabalhando. Aí você fala, não, Guilherme, mas não tem problema nenhum, ela tem que participar. É um exemplo, ela tem que participar. Aí é uma maneira de você poder visualizar. Se você é um tipo de homem que coloca sua esposa para participar de tudo, é uma maneira de se viver, cara. Se você não é esse tipo de homem, então você tem que conversar com ela, fala, não vou fazer dessa forma por causa disso e disso, mas você esteja ciente com o tipo de homem que você tá. E se ela fala, não, mas eu quero uma segurança, dê a segurança que ela quer. Se ela quer um imóvel, ela quer 2, ela quer isso, quer aquilo, dê a segurança que tiver que dar. Passa essa segurança pra ela, pra que ela também não se sinta abandonada e pra que não se sinta que você tá sendo um desgraçado e tal. O mundo hoje em dia tá tão triste que existe uma filosofia intrínseca nas mulheres e nos homens, tá? De que não presta, né? Ah, não presta, não presta. E eu vou falar com base em... Eu falei antes da gente começar a gravar que eu trabalhei na Defensoria Pública há 2 anos. Eu devo ter feito mais de 4 mil divórcios em todo esse tempo. Eu vou te falar que dá uma tristeza você trabalhar e ver todas as histórias que eu vi. Você fica muito triste, acaba afetando a sua perspectiva sobre a vida, mas eu ainda assim acredito na instituição do casamento. Sou casado hoje e uma das coisas que eu falo muito, e principalmente depois, abrindo o jogo aqui pra vocês, principalmente depois que eu aceitei Jesus na minha vida, eu falei, não vou mais falar essa palavra separação, e eu não quero falar isso nem pros meus amigos, nem pras pessoas próximas de mim. Então se algum dia você tiver num relacionamento, se vier falar comigo pensando em separar, eu falo, cara, não separa, tenta busca uma maneira, acha uma maneira de fazer dar certo, busca um objetivo em comum, faça oração junto, vá pra uma igreja, tenta se aproximar de Deus. Esgota todas as possibilidades que tem pra fazer dar certo. É que eu acredito que quando você fica pingando de relacionamento em relacionamento, acaba fazendo mal pra você mesmo. Eu acredito que você tá sendo injusto consigo mesmo. E ser injusto consigo mesmo traz aquilo que a gente falou da angústia, você não conseguir dormir, você não tá bem. Então busca. E aí, quando você se protege demais, dá a sensação na outra parte que você tá se protegendo dela. Porque traumas passados, porque foi traído, por qualquer coisa do tipo. Então é importante deixar as cartas na mesa. E o nosso escritório, ele tem essa filosofia de trazer o casal pra conversar. E é muito legal isso, a gente conversa com os dois. A gente fala, deixa eu explicar pra você, a gente tá fazendo isso e isso com essa filosofia e tal, a gente deixa tudo claro, pra não ficar aquela coisa esquisita, aquela coisa obscura, aquela coisa complicada. Tanto é que o tabelião, o cartorário, quando ele assina o documento que a gente averba em cartório, ele faz a leitura em voz alta, a gente deixa claro todas as dúvidas que tem que tirar, pra não haver com aquela sensação de que você tá sendo desleal comigo. Perfeito. Então, poxa, você quer se proteger, você quer fazer um documento pra ter paz de espírito, faz o documento que você tiver, mas seja claro, seja objetivo. Um exemplo, tá? Eu vou fazer um documento com você porque eu não sei se a gente vai dar certo. Você tá sendo objetivo e claro. A menina vai olhar e vai falar, caramba, cara, o cara tá sendo sincero comigo. Puta, então verdade, eu vou seguir o meu caminho aqui ou eu vou continuar com você porque eu tenho certeza que eu quero apostar. Aí não vem aquela história de depois você me enganou, você me sacaneou e tudo mais. Eu acho que ser claro e ser objetivo e ser mais sim ou não e mais tipo, depois vamos ver, não, seja sim ou não, isso tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Puta, gostei, velho. O Gui até ficou meio estressado agora. Não, já seja claro. E eu concordo, velho. É isso mesmo. Seja claro, já deixa claras as intenções e acabou. Não se evita possíveis problemas futuros. Conversa.